Grêmio passa por cima do Corinthians e retorna à zona da Libertadores. O tricolor subiu para a terceira posição no campeonato com 35 pontos, 4 atrás do líder Palmeiras. Com mais de 50 mil torcedores lotando a arena, o Grêmio dominou a partida. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Pedro Rocha dominou a bola dentro da área, se livrou de 2 corintianos e chutou cruzado para fazer 1-0. A etapa final começou com a explosão da torcida gremista logo aos 2 minutos. Douglas lançou o Everton, que chutou para fazer 2-0. Aos 15 minutos, Pedro Rocha dividiu com o goleiro Cássio. A bola sobrou para Bolanhos concluir para o gol e fechar a goleada em 3-0. O equatoriano não marcava desde abril. O Grêmio volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro. E vamos falar de Olimpíadas. Os ginastas Diego Hipólito e Arthur Nori conquistaram uma prata e um bronze na disputa do solo no domingo. Pela primeira vez, o país colocou 2 ginastas no pódio. Eu tinha certeza na minha cabeça que eu ia ser campeão ali. Eu tive uma falha, caí de bunda em Pequim. E ali eu tive que me reerguer como pessoa. Depois disso passei por muitas cirurgias. Eu operei 10 vezes, para quem não sabe, já na minha carreira, um número muito grande de cirurgia. Depois, quando eu cheguei no ano de Londres, 4 anos depois, eu operei 2 vezes meu pé direito, uma vez meu joelho direito, uma vez meu ombro esquerdo. Eu estava muito mal naquele ano e caí literalmente de cara. Depois disso tudo, enfrentar foi muito difícil, porque eu jamais imaginei que eu ia chegar aqui, representar uma nação, representar minha família, representar todas as pessoas que contribuíram para o meu sucesso, não de medalha olímpica, não de medalha mundial, mas sim de ter satisfação naquilo que eu faço. Eu caí 2 vezes e eu levantei de cabeça erguida. Todos nós podemos cair muitas vezes. Para quarta-feira, previsão de chuva, mínima 13, máxima 23 graus. Quinta-feira, segue com chuva, mínima 10, máxima 19 graus. Sexta-feira, também de chuva, mínima 11, máxima 17 graus. Nunca houve uma eleição tão curta e com tamanhas restrições, com a proibição das doações empresariais e as limitações impostas à propaganda. As 2 candidaturas à prefeitura aqui de Juí começaram nesta terça-feira uma campanha enxuta e mais propícia ao debate político do que em disputas anteriores. Com o prazo para o registro das candidaturas encerrado nesta segunda-feira, os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores nos 5.568 municípios brasileiros deram início nesta terça-feira à campanha mais curta dos últimos 18 anos, 45 dias em vez de 90. O primeiro turno está marcado para 2 de outubro. Os candidatos têm, a partir desta terça-feira, 45 dias para realizar comícios, distribuir material gráfico e organizar passeatas e carreatas. Ao longo dos últimos 2 anos, mudanças na lei eleitoral foram aprovadas pelo Congresso Nacional e sancionadas pelo governo. Vamos assistir agora uma reportagem especial da TVE do jornalista Carlos Vogt sobre profissões de risco. Ele acompanhou profissionais que convivem com o perigo para realizar o seu trabalho. Uma das profissões mais perigosas do mundo. Olha aqui, ó, se botar esse modelo vai atrapalhar, ó, se botar pra cá. Pois é. O menor dos erros pode causar um choque de mais de 60 mil volts. O desafio hoje é trocar um dos conectores do cabo de alta tensão desta torre de energia no alto do Beco dos Marianos, no bairro Agronomia, na zona leste de Porto Alegre. O equipamento está superaquecido e pode romper a qualquer momento. A troca é feita a uma altura de 20 metros e com o cabo energizado. Desligar a energia causaria um prejuízo enorme, principalmente para as mais de 50 mil famílias na região metropolitana que ficariam sem luz. Por isso, os cuidados com a indução de energia o que garantem que os trabalhadores voltem com vida para casa. A adrenalina é alta, não posso negar que não, porque
A gente fica meio tenso, mas é a sensação boa. Lá em cima é lembrar do treinamento e tentar manter a calma. Exato. Calma ou tranquilidade para encarar a altura e o risco de um choque de alta voltagem. Foi feita uma manobra equivocada e o colega fechou um arco elétrico e se queimou, né? Mas ele não foi fatal, ele sobreviveu. Protegeu ele foi a roupa, né? Além de todo esse equipamento de segurança, a equipe também tem à disposição um kit completo de primeiros socorros. Olha só, aqui nesse estojo nós temos gaze, band-aid, esparadrapo, algodão, pomada. Desse outro lado nós temos uma maca e também a tala articulada, que serve para imobilizar o trabalhador que eventualmente possa sofrer algum tipo de acidente e que precise ser transportado com rapidez para o hospital. A roupa para o trabalho é especial, simula uma gaiola metálica com luvas e botas e impede que a energia do cabo entre em contato com a pele. Já o bastão de acesso garante que lá em cima trabalhador e linha de tensão fiquem na mesma potência. Para chegar até o conector, a dupla utiliza uma cesta aérea acoplada a este braço metálico. Esticado, ele pode chegar até 29 metros de comprimento. Mas o importante é que eles mantenham uma distância segura de no mínimo 90 centímetros do conector. Isso aí, tô perto. Isso aí. A troca da peça dura em torno de 20 minutos e a gente observa de longe. Todo o trabalho é acompanhado por uma equipe de apoio. A temperatura do cabo é monitorada por esta câmera com infravermelho. Notem o brilho mais forte do conector em relação às outras peças. Isso significa que a temperatura está elevada. Nesse caso, são 18 graus, 8 a mais do que o restante do equipamento. A umidade do ar também não pode ser maior que 70%. Acima deste percentual, ela se torna condutora de energia. Por isso, ela é verificada de minuto em minuto. Por que esse detalhe é importante para o trabalho de vocês? É que acaba rompendo a distância de segurança, né? E tornando perigoso para o pessoal que vai fazer o serviço, né? Ou seja, não adianta só estar com equipamento de segurança, é preciso que o clima também colabore. Isso, tem que colaborar, que senão não dá para fazer e fica perigoso. Conector substituído, é hora de colocar os pés no chão e comemorar o sucesso do serviço. Edson trabalha nas profundezas. Mergulhador profissional há mais de 30 anos, a empresa dele é responsável pela manutenção das tubulações do DEMAI. Hoje a equipe vai realizar uma inspeção no gradeamento por onde passa a água do Guaíba. É muito importante que a estrutura esteja livre de qualquer obstáculo, como o lixo e os persistentes mexilhões. O trabalho embaixo da água exige uma roupa úmida, que protege do frio e ajuda o mergulhador a boiar caso ocorra algum problema. Também há o arnês, por onde é possível suspender o mergulhador, e o lastro, um cinto de 15 quilos usado para se manter embaixo da água. Em todos esses anos de mergulho, tu já passou por uma situação complicada, por uma situação que tu achou que tu poderia correr risco de vida? Várias vezes. Estourar um umbilical, falta de ar, né? E o que é muito normal, o mergulhador se trancar embaixo da água. O umbilical ficar passado em algum ferro, em algum gancho, algum vergalhão. É nesse momento que tu tem que ter muita calma, muita habilidade em retornar e saber como é que vai sair dessa situação. O capacete é a última peça antes do mergulho. Pelos próximos minutos, esse é o máximo de luz que o Edson vai ver, porque aqui embaixo o trabalho é feito quase às cegas. A água turva é um dos principais desafios e na maior parte do tempo é tudo uma completa escuridão. Nada pode dar errado. É a vida do mergulhador, literalmente, por um fio. Mas não se engane, o Edson não trabalha sozinho. Aqui de cima o restante da equipe monitora com atenção cada passo do mergulhador. Só um momento, segura um pouco o mexilhão aí, mergulhador. Negativo, não estamos com visual. Tudo
que acontece embaixo da água passa pelo controle, a pequena central formada por estas duas maletas. Até as imagens vistas ou não pelo mergulhador são captadas e transmitidas por meio do monitor. Tudo conectado num emaranhado de cabos que acompanha o mergulhador lá embaixo durante toda a jornada. Não é à toa que esse cabo é chamado de umbilical ou linha da vida, porque é através dele que o mergulhador lá embaixo, nesse caso a 6 metros de profundidade, vai conseguir respirar, enxergar e se comunicar com a equipe que está aqui em cima, acompanhando todo o trabalho. E também é através dele que o mergulhador é puxado para a superfície caso dê algum problema lá embaixo. São 20 minutos quase no escuro. O resultado é que o trabalho termina antes do previsto. Faz parte de qualquer mergulhador. Tu desce, tu pode estar indo pro lado esquerdo, pro lado direito. Tu só vai saber de duas coisas quando tu está subindo e descendo. Tá subindo e descendo, tu sabe que é de praxe. Agora, pro lado que tu vai, tu tem que ter orientação e contar com o pessoal que é responsável por ti. Por muito pouco, o Brasil não é o campeão mundial em acidentes de trabalho. China, Índia e Indonésia ficam à frente no pódio. Segundo um estudo da OIT, o Brasil registrou só em 2013 quase 718 mil adoecimentos ou acidentes por conta do trabalho. 2.797 trabalhadores tiveram acidentes fatais. Para os pesquisadores da Organização Internacional do Trabalho, os acidentes começam no descumprimento das regras mais básicas de segurança e nas más condições dos ambientes de trabalho. Mas e quando o serviço, por si só, já oferece grande risco à vida do trabalhador? Responsabilidade, uma palavra forte, principalmente para quem trabalha com profissões que oferecem risco à vida. Não é à toa que o treinamento é uma das etapas mais importantes antes de se colocar a mão na massa. Essa empresa no centro de Canoas é especializada em serviços realizados nas alturas. Além de selecionar candidatos que precisam preencher um perfil psicológico, eles realizam o treinamento desses profissionais. Existe um equipamento de segurança que é colocado primeiro e desmontado por último. Então vocês vão colocar ele aqui embaixo primeiro, tá? Quando vocês descerem, vocês vão desmontar ele por último, tá? Hoje nós vamos aplicar a prática da NR35, trabalho em altura, né? Então o que acontece? No nosso treinamento aí nós vamos ensinar o pessoal a trabalhar na altura com segurança, tá? Eles ter o acesso com segurança. Então eles vão aprender a vestir a vestimenta do equipamento de segurança, um macacão, né? O cinto de segurança, bater um talabarte, né? Colocar o capacete e os EPIs corretos do dia a dia, tá? Então, são mais ou menos quantos equipamentos aí para poder desempenhar essa função? Depende da atividade que cada um faz, né? Nós temos pedreiros, temos ajudantes de servente, temos pessoal que trabalha com telecomunicação, né? Então cada função usa cada equipamento para aquela atividade. A nossa equipe vai acompanhar cada etapa desse processo. O desafio é subir pela plataforma e descer uma altura de 10 metros, mas isso é só um pouco do que vem pela frente. Alguns desses profissionais vão escalar torres, prédios e chaminés muito maiores. Equipamentos de segurança revisados, é hora de subir e descer. Para o iniciante, a maior dificuldade é confiar nos equipamentos. Desceu, trava quedas. Mão na cintura de novo, puxa a manivela, pode puxar ela com vontade. Isso. A gente está basicamente 6 metros do chão. Visto de baixo, parece muito simples. Mas quando a gente começa a subir, quando a gente começa
a entender os equipamentos, a gente percebe que é um pouco mais complicado do que a gente pensou no início. Mas eu comemoro que eu fui o primeiro a chegar do 6. Devagarinho vocês vão descer então. Quanto a manivela ela funciona como um acelerador do carro. Quanto mais a gente pisa, mais rápido a gente vai. Mesma coisa a manivela. Quanto menos puxar, tá? Mais devagar vocês vão descer. Então, vão descer devagarinho, com segurança. Isso, aí. Segurar teu cabo lá na cintura na direita e devagarinho tu vai puxar a manivela sentido horário. Aí. Mas todo esse desafio eu não enfrentei sozinho. Ao meu lado, durante todo esse tempo, o nosso auxiliar técnico, o César. César, o que tu achou dessa experiência de subir 6 metros, depois descer 6 metros e depois descer 10 metros? É realmente o seguinte, para ti ser hoje, trabalhar nessa área de segurança, eu acho que de alturas, tu tem que ter assim, muita coragem, tá? Muita atenção e usar os equipamentos adequadamente, porque é muito perigoso. Nossa profissão de risco, mas essa ganha. Não, a nossa profissão é de risco, mas essa ganha disparado. Só que todo esse treinamento em altura não saiu de graça. Da plataforma, a gente veio direto para o centro de Canoas, acompanhar o trabalho deste grupo de alpinistas industriais. Em qualquer que seja o serviço, o acesso é sempre por corda. Nas alturas, os riscos são inúmeros: queda, emissão de gases e até explosões. Em dias de chuva ou ventos superiores a 40 km por hora, o trabalho tem que ser adiado. Não é o caso hoje. Você lembra que durante o treinamento eu disse que a coisa parecia mais complicada do que realmente é? Pois essa é a mais pura realidade. O nosso desafio agora tem 37 metros de altura. É um edifício residencial localizado no bairro Marechal Rondon, em Canoas, que está passando por um processo de troca de pastilhas, que são esses azulejos que ficam na parte externa do prédio. Lógico que além do treinamento tem todo um equipamento de segurança que permite que o trabalho seja realizado. Valdir, explica para nós rapidamente para que serve cada um desses equipamentos de segurança. Sim, a gente tem o trava-quedas, ok? Que a gente usa para se clipar antes numa linha de vida ou num andame, qualquer outro lugar, ok? Ó. A gente coloca o talabarte, tá? Mosquetão para fazer ancoragem, carregar equipamento, qualquer outro tipo de coisa, tá? Fita de ancoragem para fazer a ancoragem, ponto que a corda não passa, ok? Daí a gente passa a fita e prepara a nossa ancoragem para fazer a descida, tá? Isso aqui chama ascensor. Para que serve o ascensor? O ascensor serve para fazer subida, tá? Nós temos também o trava-quedas, que é o nosso ponto de segurança para descida, né? Que é equipado aqui, tá? E temos também o rig, que é o nosso material de descida, que é equipado aqui. Todo esse equipamento, em média, pesa mais ou menos quanto? A média de uns 25, 30 quilos. Com os equipamentos ajustados ao corpo, é hora de descer o prédio e começar a troca de pastilhas. Embora o azulejo que precise ser substituído esteja basicamente na metade do prédio, a descida pela corda deve ser feita num dos pontos mais altos. É lá que fica a ancoragem, uma variação de nós que dá suporte e segurança aos alpinistas durante todo o trajeto. Apesar dos aparatos, é muito importante prestar atenção aos detalhes, já que é o próprio alpinista que controla a velocidade da descida pelas duas cordas. Nesta etapa, qualquer resquício de nervosismo dá lugar à experiência profissional, que é o que define o êxito no trabalho. Este é o momento em que nada pode dar errado. O trabalho nas alturas é perigoso, mas para quem gosta de adrenalina, é sedutor. É bem diferente, não é qualquer um que faz, no caso, esse tipo de serviço. E eu gosto de altura, né? Eu gosto.
no caso, né? Assim, sem ser o trabalho também, para fazer esporte também, como lazer também, eu acho bacana. Né? Qual foi a altura maior que tu já desceu? Em torno de 88 metros que a gente estava fazendo o serviço. E era diariamente, daí no caso a gente descia nesse edifício aí. O que tu sentiu na primeira vez que tu desceu? Olha, a gente fica meio receoso assim, né, na saída ali, quando a gente vai se pôr, no caso, para fora ali do prédio, né, no caso do parapeito ali. Mas te dá um friozinho na barriga, tu fica com aquela sensação, né, de mas tá seguro e tal. Só que o profissional, no caso, quando conhece os nós, quando sabe que a ancoragem está bem feita, não precisa ter perigo, que só se for por Deus mesmo, senão não cai. Você já ouviu falar em vigia de espaços confinados? Aliás, você sabe o que são esses lugares? Espaços confinados são máquinas ou equipamentos de difícil acesso e não projetados para a permanência humana. Traduzindo, são lugares extremamente perigosos. Chaminés, tanques, caldeiras, vasos de pressão. Todos são espaços confinados. O espaço confinado ele tem riscos atmosféricos, riscos de aprisionamento, riscos de produtos físicos, vazamentos de gases, vapores e principalmente o risco psicológico também, né? Porque é um trabalho no qual o trabalhador pode sentir enclausurado no ambiente fechado, né? Esse já é uma classificação dos espaços confinados, um local não projetado para ocupação humana contínua, que possa possuir uma atmosfera perigosa e que os meios de entrada e saída sejam restritos. Parte fundamental desse processo é o vigia. Ele é o profissional que fiscaliza o trabalho de quem entra nesses lugares. Eles têm que ter foco total na atividade, desde o início, no planejamento, quando se faz a análise do risco, como quando está realizando a atividade, onde ele não pode perder de vista aquele trabalhador que está dentro do espaço confinado, porque ele vai funcionar como o anjo da guarda desse trabalhador. Lembra daquela empresa especializada em trabalhos em altura? Pois eles também selecionam e treinam vigias. A gente procura o perfil de pessoas que tenham, não pode ter fobia de altura, tem que estar apto para mudanças climáticas, como eu te expliquei, às vezes está trabalhando na chuva, às vezes está numa condição não tão boa. Claro que a gente ampara esse trabalhador com todos os EPIs, os EPCs, para poder minimizar qualquer problema que possa ter. Mas o perfil é mais ou menos esse, ele não pode ter fobia de altura e está preparado para essa demanda de trabalho que a gente está oferecendo. Um sempre tem que estar clipado, tá? Para prender o outro. Prende o outro. Mas o que leva as pessoas a optarem por trabalhos tão perigosos? No caso da Solange, a escolha considerou a profissão do marido, que viaja bastante. Também o fato de não ter medo de altura pesou na decisão. Eu sou técnico de segurança do trabalho, então eu já tenho uma experiência em trabalho em altura. Então, a questão de trabalho em altura eu já superei. Trabalhei em plataforma, então cheguei a 70 metros. Já o Humberto chegou até aqui por falta de opção. Com o mercado em crise, vagas na área dele estão cada vez mais escassas. E além de ser um auxílio financeiro, é também uma experiência a mais para o técnico de segurança do trabalho, né? Que é o meu caso. Nessas experiências a gente tem uma vivência maior, diária e operacional, que muitas vezes o curso em sua teoria não proporciona, né? E como é a relação da tua família com o teu trabalho de vigia? Por exemplo, eles têm essa noção do perigo a que tu está exposto? Como eles encaram isso? O que eles falam para ti em casa? A família fica um pouco preocupada, né? Mas eles me acompanham desde o começo do meu curso e estão tranquilos quanto a isso. Mas a avó sempre ficou muito preocupada, né? Até pela questão da idade. Mas é uma questão que eles absorvem muito bem já hoje em dia. Mas depois da sala de aula é que o bicho pega. No treinamento é hora de mostrar perseverança e força. Claro, tudo com os equipamentos necessários. Aqui, ó, temos um absorvedor de impacto, tá?
Então na CNPC lá eles pedem que a gente isole o absorvedor de impacto, tá? Isolamos o absorvedor de impacto, clipamos ele na ancoragem que fica nas costas, tá? E usamos para fazer a progressão na escada, tá? O equipamento básico é o capacete, cinto de segurança, a bota de segurança, que é necessário para atuar dentro da fábrica, e esses são os equipamentos os básicos, né? Aí, para um trabalho mais específico, tem o macacão de Tyvek, que é para evitar uma queimadura e alguma exposição a algum produto químico. Quanto tempo de treinamento antes de pôr a mão na massa? São 16 horas de espaço confinado e 8 horas de trabalho em altura. A Mariana fez o seu primeiro treinamento de vigia. Também optou pelo serviço por falta de oportunidades. Nem por isso se esforçou menos no treinamento ou deixou de encontrar dificuldades. A maior dificuldade que eu tive, que eu achei, na minha opinião, que seria na descida, porque ela, como a escada ela não é reta, ela acaba sendo um pouquinho de dificuldade para prender os ganchos. Então ali tem que dar uma virada ali. Essa foi uma dificuldade. Para subir é tranquilo e também para caminhar ali não tem problema nenhum. Mas para quem fez pela primeira vez é cansativo? Exige um pouco de esforço na hora da subida, porque tu precisa ter um pouco de força nos braços, mas é tranquilo. Essa estrutura que tu subiu pode ser muito diferente da estrutura que tu vai subir no dia. Com certeza. Qual a tua expectativa em relação a isso? Eu acredito que seja um pouco bem mais puxado, né? Então, vai caminhar bastante, então acredito que vai ser bem mais alto do que nem tá aqui, né? No treinamento. Tensão, medo? Não, pra mim é tranquilidade, assim, não tenho medo de altura, então pra mim é tranquilo. Então, é recomendado pra quem não tem medo de altura, né? Nem de água, nem de escuro ou de lugares apertados. Aliás, medo em geral não é uma palavra muito presente na vida desses homens e mulheres. Substitua isso por, quem sabe, respeito. É tendo respeito pelos limites humanos e pelos aparatos de segurança que estes profissionais cumprem a rotina diária, equilibrando eficiência e produtividade. Com esta matéria especial da TVE, nós encerramos o Jornal das 6 de hoje. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Nos encontramos na sexta-feira. Curta a nossa página no Facebook, TV Ijuí. Lá você pode assistir novamente todas as nossas reportagens e ainda dar algumas dicas e sugerir pautas. Boa noite.